Você já saiu de uma conversa com o cliente sentindo que, puxa, estava tudo indo bem? Ele perguntou, ele ouviu, ele concordou com você ali nos seus argumentos, ele disse que gostou, falou que, puxa, faz sentido para mim. E por alguns minutos parecia que, puxa, a venda estava praticamente fechada, você até contou com aquele resultado. Mas aí no final ele disse para você, puxa, vou pensar, vou falar com a minha esposa. Ou me manda a proposta por WhatsApp, ou manda por e-mail que depois eu te retorno. Puxa, todo aquele entusiasmo que você estava sentindo ali simplesmente sumiu. Isso acontece com todo mundo, todo vendedor já passou por isso. É claro que dói, porque não é apenas mais uma venda que escapou, é aquela sensação sua de que você chegou tão perto, mas perdeu alguma coisa, você fica se perguntando o que será que eu fiz de errado. E por muito tempo, muitos vendedores acham que isso acontece porque o cliente não tinha dinheiro, porque apareceu um concorrente, ou porque o produto não era bom o bastante, sempre fica procurando alguma justificativa, mas não entende que muitas vendas não se perdem por falta de interesse, elas se perdem por falta de condução. O cliente, ele gostou, mas ele não se sentiu seguro para poder avançar. E aí que a cartilha que fecha a venda faz sentido. Eu criei essa cartilha, ela nasceu como? Ela nasceu de uma ideia simples, mas que eu acho que é poderosa. Fechamento, ele não é uma frase mágica que você falou no final da conversa. O fechamento é muito mais uma construção daquela conversa, daqueles argumentos, da vencer objeções. É a forma como você escuta, como você entende, como você valida ali os pontos junto do cliente, como você ajuda o cliente a organizar o que ele mesmo está sentindo para a decisão partir dele. Porque a venda não é você empurrar o produto para o cliente, a venda é você ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão, mas ele tem que sentir isso. E quando você olha para o fechamento desse jeito, você vai perceber que, puxa, tudo muda. Em vez de pensar, poxa, como que eu faço para esse cliente comprar? Você muda o pensamento, você olha de outra forma, você pensa assim, poxa, o que que ainda falta para esse cliente se sentir realmente seguro comigo e com o meu produto? Essa pergunta muda totalmente a sua postura, porque você para de acelerar, de se justificar mais, para de oferecer desconto antes da hora e você começa a conduzir a conversa com muito mais calma, presença e muito mais intenção junto ao seu cliente. Na cartilha, eu chamo isso de fechamento invisível. O que é o fechamento invisível? É aquele fechamento que não parece pressão, não parece que você está empurrando o produto. Ele parece apenas uma continuidade para chegar na decisão. O cliente sente que o próximo passo faz sentido para ele porque ele participou dessa construção ali com você. E para isso, na cartilha, eu trabalho 4 etapas. A primeira é a confiança. Antes de comprar, sabe que o cliente ele precisa sentir que você está ali para ajudar realmente ele e não apenas para vender, para empurrar o produto. O segundo pilar é a investigação. Você precisa entender que a dor real do seu cliente, qual que é essa dor? Né? O que, que incomoda ele? A prioridade e o medo que ele tem, assim como o critério de decisão dele. Essa é a investigação. E o terceiro pilar significa ressignificar objeções. Quando alguém diz para você, puxa, tá caro, talvez ele queira dizer apenas que não entendeu o valor do produto. E quando ele diz, vou pensar, talvez seja que ainda não estou seguro. Às vezes ele não sabe falar isso. E o quarto pilar é a condução. Porque interesse sozinho não vira venda. Alguém precisa levar essa conversa até o próximo passo e a decisão precisa acontecer sozinha. Um dos pontos mais importantes da cartilha é o checklist antes do fechamento. Antes de pedir a venda, confirme essas 4 coisas: a dor, a prioridade, a aderência e a segurança do seu cliente. A dor, o que que é a dor? É aquilo que incomoda o cliente. A prioridade é o quanto isso importa agora para ele comprar de você. A aderência é a percepção de que a sua solução realmente serve para ele. E a segurança é o que faz ele avançar sem medo, sem se sentir pressionado.
Quando essas quatro partes estão ali muito claras, o fechamento deixa de ser desconfortável, fica muito mais leve. Você pode dizer, pelo que você me contou até agora, a sua maior preocupação era evitar retrabalho e ter mais segurança. E pelo que a gente viu aqui juntos, essa solução atende exatamente esses pontos. Faz sentido para você? Mas veja que diferença. Você não está tentando convencer ele à força, você está devolvendo o cliente para a própria história e a decisão dele. E quando ele confirma, o próximo passo fica muito mais natural. Então você vem, então vamos definir a melhor forma de começar. Esse é o tipo de venda que gera confiança no cliente, ele se sente bem. Existe uma pergunta que eu gosto muito de fazer também. Pode chegar para o cliente e fazer assim: poxa, existe alguma preocupação antes de seguirmos? Veja como essa pergunta é muito mais humana. Ela abre espaço para o cliente falar o que ainda está travando ele de decidir. Porque às vezes o cliente só precisa ter ouvido mais uma vez antes de decidir. A cartilha também te ajuda em outro ponto delicado, a negociação. Muitos vendedores, com medo de perder a venda, acabam dando desconto antes de o cliente realmente decidir comprar o produto. Mas o desconto, ele não cura a insegurança do cliente. Não é isso que vai fazer ele comprar de você. Se a pessoa ainda não entendeu o valor, só baixar o preço pode até enfraquecer a sua posição, ele perder até o valor que ele estava dando no seu produto. Por isso, antes de qualquer condição especial, a pergunta certa é: poxa, se a gente resolver esse ponto, você consegue avançar hoje nesse negócio? Pergunta para trazer o que ele está sentindo naquele momento. Essa pergunta, ela traz clareza. Se a resposta for sim, você negocia com troca. Se a resposta for não, o problema ainda não é o preço. Tenta achar qual que é o ponto. E aqui entra uma parte muito atual hoje em dia, né, na cartilha, que é o uso da inteligência artificial. Imagina assim, você pegar uma conversa do WhatsApp com seu cliente, ou no direct, ou uma troca de mensagens, e você pedir para a inteligência artificial analisar onde que a venda travou. Ela pode te ajudar a identificar se faltou valor, se existe uma objeção escondida que você não conseguiu localizar, se o cliente está pronto para avançar, ou se a melhor resposta agora é outra. Isso é muito útil porque venda acontece no calor ali da conversa. E é nesse momento que ter um método e um apoio pode fazer toda a diferença para você. Eu sou Rogério Teixeira, eu sou empresário e vendedor há 30 anos. Aí eu posso te dizer, a cartilha, ela não nasceu de uma teoria bonita, ela nasceu de muitas conversas reais, de cliente que sumiu, de propostas que eu fiquei sem resposta, de negociações em que eu perdi margem, acabei dando desconto, não precisava, né? Muitas vezes não precisava. E muitos momentos em que eu precisei aprender que vender não é você ficar falando mais, é você só apenas conduzir melhor. Por isso eu organizei esse sistema, para ajudar vendedores a terem muito mais clareza, mais confiança e você ter mais direção para o fechamento. Cartilha que fecha a venda custa só R$ 47. E talvez uma única técnica que eu trago aqui, muito bem aplicada na conversa com o cliente, já pague todo esse investimento e talvez algumas vezes. Porque não se trata apenas de vender mais, se trata de você parar de perder oportunidades que já estavam quase prontas. Foi apenas um detalhe. Acesse agora pelo link na descrição. E lembre-se, poxa, o cliente, ele não precisa se sentir pressionado para comprar. Não força mais. Ele precisa se sentir seguro. Quando isso acontece, a venda flui muito mais leve. Bora vender!